Bom dia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa E Agora José, um espaço aberto para falarmos sobre resolução de conflitos, sobre relacionamentos, né, sobre emoções, sobre vida. Eu sou Vanessa Tadeu de Paiva e no dia de hoje nós vamos falar sobre como nós humanos fomos levados a nos relacionar uns com os outros. Então, esse é um tema bastante importante para esse trabalho que vem sendo realizado, né? E enquanto eu aguardo um pouco a entrada das pessoas, eu quero dizer para vocês que nós passamos neste final de semana uma madrugada fazendo um trabalho excepcional. Oi, doutor Fábio, seja bem-vindo. Bert Hellinger Livros, Cristiane Dourado, seja muito bem-vinda. É um prazer ver vocês aqui. E eu estava falando, né, a respeito de um trabalho que fizemos neste final de semana, nessa madrugada. Na verdade, foram 4 momentos, né, de trabalho. Bom dia, Luciana, André Oliveira, sejam bem-vindos. E dentro dessas quatro fases, né, nós iniciamos pela primeira fase, que foi uma análise corporal, um trabalho magnífico baseado na psicanálise, baseado no conhecimento de Reich, né? Um conhecimento extraordinário, um conhecimento que traz para a gente bastante informação a respeito, né? Como eu gosto de falar, do nosso manual de instruções, né? Do nosso mapa mental. Então, é possível, através de uma análise corporal, você perceber o que está escrito no seu corpo, quais são as informações no seu corpo, de todas as percepções que você teve desde o momento em que estava ainda no ventre da tua mãe. Olha que interessante. E essas percepções que você teve, elas ficam marcadas no teu corpo, na tua formação, né, do seu sistema nervoso central. Olá, Sol Bezerra, seja bem-vinda. E aí você começa a perceber que essas informações que estão lá, marcadas em você, elas vão ser uma programação mental que fará com que você, no decorrer da sua vida, enxergue o mundo a partir desta ótica. E, gente, olha que coisa importante eu estou falando para vocês. A ótica, o óculos com que você enxerga o mundo, é exatamente o foco que vai criar a sua realidade. A Vanessa não está falando aqui porque ela achou isso bonitinho, não. Todo o meu trabalho é baseado em ciência, é baseado em comprovações, e comprovações das quais eu estudei, comprovações de cientistas renomados, né? Mas, além disso, que eu coloquei em prática na minha própria vida, coloquei em prática na vida dos meus clientes. E hoje, né, com uma empresa que fez aniversário de 22 anos de idade, quantas vidas nós temos como comprovações do que eu estou dizendo para vocês. Então, a primeira parte é essa, né, que depois eu posso explicar com mais calma para vocês, de como se dá esse processo, porque lá no ventre da tua mãe, quando o seu corpo ainda está sendo formado, existe um processo dentro desse sistema nervoso central, que é o processo de mielinização, né, da bainha de mielina. O que significa basicamente isso? Que existem, gente, conexões, e este é o assunto do nosso momento de hoje. Essas conexões são comunicações entre neurônios, ok? Aqueles que têm como função administrar tudo que você faz, tanto no corpo físico como no corpo mental. Então, esses neurônios, pensamentos, sentimentos, percepções, toques, eles começam a se comunicar, fazer essas interligações. É como se fossem fios elétricos
de um imóvel, ok? Para poder conectar, para você poder ter uma tomada, né? Para você poder ter um interruptor funcionando, você precisa conectar esses fios. Então, essas percepções, esses sentimentos, essa força, ela vai conectando. Então, desde o momento que você está no ventre da sua mãe até os primeiros anos de vida, isso ainda está sendo formado. E aqueles caminhos que você percorre muitas vezes, eles acabam sendo protegidos, como numa rede de fiação elétrica de um imóvel. Você não coloca aquele fio plástico para proteger, né, a fiação. Então, a bainha de mielina é como se fosse esse fio. Esse processo de mielinização é colocar um fio protetor. Então, vai ser um percurso sedimentado. Isso vai sendo escrito no seu corpo físico. Vai criando carapaças, né? Vai criando em você formatos, né? Que falam muito a respeito de como funciona a sua mente, de como você percebe as coisas. Então, isso já facilita de uma forma grandiosa o conhecimento de como funciona aquela mente. Por isso que eu falo para os meus clientes assim, olha, eu vou entregar para você, nessa primeira fase, um manual de instruções. Então, é como um manual de instruções que é seu, porque cada ser humano é único, ok? Cada ser humano tem as suas particularidades, sua maneira de enxergar as coisas. Então, você recebe aquele manual seu e você agora sabe, por exemplo, vou facilitar trazendo um exemplo, você sabe, por exemplo, que você tem como percepção uma base voltada à rejeição. Então, lá no ventre da tua mãe, né? Vamos supor que ela quis fazer um aborto, ela ficou desesperada quando soube que estava grávida. Aquela sensação de rejeição da mãe, nós sabemos que nós somos seres, né? Deixa eu fixar aqui o comentário para que vocês saibam qual é o assunto de hoje. Como nós humanos fomos levados a nos relacionar uns com os outros. Então, vamos lá. Vamos supor que isso aconteceu lá com a sua mãe e você se sentiu rejeitado. Por quê? Porque nós somos uma máquina bioquímica. Nosso corpo, gente, é uma das coisas mais extraordinárias já criadas, né? Então, essa máquina poderosa que é o seu corpo físico, né? Ele vai começar, por causa da rejeição da mãe, a mãe começa a transformar aquele espaço com menos circulação sanguínea. Então, aquele espaço ele vai ficando mais frio e vai ficando apertado. Aquele ser que ainda não está pronto já começa a ter uma percepção de que a existência dele, quando ele se mexe, parece que tudo fica mais frio. O mundo ao redor, ou seja, o que é o mundo para ele? O mundo para ele é somente aquele ventre, é tudo que existe. Então, o mundo ficou pior, o mundo ficou desagradável, ficou frio, ficou apertado, porque eu estava me mexendo muito. Então, quando eu existo, parece que o mundo piora. Começa a vir, então, essas percepções. Essa criança nasce e vai lá saber o que ela vai encontrar dentro daquela circunstância, daquele local onde ela nasceu, daquela família. E aí, naquele movimento onde ela nasceu, ela pode continuar percebendo essa rejeição. Então, é alguém que vai colocar muita concentração de energia na mente, pouca concentração de energia no corpo. Alessandra, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? Acontece que o corpo dessa pessoa, ela fica num formato diferenciado, né? Quem já não viu aquela pessoa que tem uma cabeça maior, né? Uma testa um pouco maior, pessoas que têm um olhar meio desfocado, né? Que usam óculos, pessoas altamente intelectuais, né? Mas que o corpo delas não se desenvolveu, um corpo fino, né? Não consegue muita musculatura, não é alguém de exercício físico, não é alguém de ação, de execução física, né? É aquele cara, aquela mulher altamente intelectual e que não gosta de ter movimentos físicos, nem muito contato com outros seres humanos, ou seja, não consegue se relacionar, porque ficou na percepção dele que quando ele se relaciona
Quando ele se move, quando a existência dele é percebida, o mundo fica pior. Veja como isso é grandioso. Então, essa foi a primeira parte. É a primeira parte, né? A entrega desse mapa. E aí você pode dizer assim para mim: nossa, Vanessa, que trabalho extraordinário esse que Reich deixou para a humanidade, né? Que trabalho extraordinário. Tem um grupo agora, né? Um grupo que, inclusive, eu fui lá, fiz o curso também para ser analista lá desse grupo, que é o Corpo Explica. E aí eles trazem essa visão de que é assim, e eu falo, é assim mesmo, só que eles trazem o determinismo. É assim, você se conhece, aceita como é e segue a vida. Esse determinismo, eu já não concordo, tá? Eu digo o seguinte para você: esse é o seu mapa, é assim, é importante saber como você percebe a vida, porque aí você vai perceber o que você está criando ao seu redor, que tipo de relacionamento você está criando, que tipo de vivência, porque tem coisas que você faz um curso, por exemplo, eu vou desenvolver, eu vou ampliar minha consciência, eu vou desenvolver a minha mente, eu vou melhorar tais aspectos, conhecem técnicas e mais técnicas, e na prática, você até tem uma melhora, mas é uma melhora breve, quando não pequena. Por que você não consegue? Você vê pessoas conseguindo, mas você não consegue. E você começa a questionar, né? Por que eu não consigo? Porque eu faço tudo isso, e aí eu vejo, nossa, fulano, uau, Beltrano, uau, e eu não saio disso. É por isso, gente. Porque existe um limite em você que está bem sedimentado, sabe? Bem sedimentado mesmo. E quando você compreende isso, né? E a gente consegue compreender, gente, através do diálogo. Quando você compreende isso num diálogo, um único diálogo, que eu chamo de diálogo transformador, você começa a perceber o porquê que você não consegue ampliar, sair de um certo limite, que eu chamo de limite de segurança, né? Vamos imaginar agora que ficou gravado em você a rejeição. Ficou gravado em você, por exemplo, o que os seus pais viviam e falavam sobre a sexualidade. E aí você, precisando não ser rejeitado ainda mais, desejando ser reconhecido por esses pais, isso virou uma necessidade de vida para você. Essa é a maior dor que segue na tua vida, o medo da rejeição. E para não ser rejeitado, você passa a criar uma espécie de caverna onde você, de vez em quando, foge da realidade, se esconde, para que não seja rejeitado novamente. E aí o desejo é sempre pelo reconhecimento, o desejo é sempre para que as pessoas te amem. E nessa busca, você muitas vezes deixa de viver a sua vida, de alcançar, por exemplo, a questão financeira, está muito relacionada à questão sexual. Você não se desenvolve sexualmente, você vive com problema financeiro, querendo fazer coisas, mas não podendo fazer porque não tem dinheiro, sempre limitado, às vezes com nome sujo, sendo cobrado, pressionado, humilhado, rejeitado. Seu maior medo vira um ciclo. E aí você começa a perceber que, na verdade, tem uma coisa lá no fundo. No diálogo a gente percebe. O que tem ali no fundo? Tem que você precisa do amor dos seus pais. Isso é inconsciente. De repente você já é adulto, já saiu de casa, já casou, mas você tem lá que você precisa do amor dos seus pais. Você precisa parar de ser rejeitado. E aí, desejando parar de ser rejeitado, você não faz aquilo que os seus pais acreditavam que era ruim. O que era ruim para os seus pais, por exemplo? Que você tivesse uma vida sexual sadia. Por quê? Porque a crença deles era extremamente cheia de tabus, né? Era cheia de tabus, não se pode falar sobre esse assunto. Se você falar sobre esse assunto, é safadeza, né? Se você falar sobre esse assunto, você está sendo pornográfico. Mas que coisa horrorosa, você se expondo, contando da sua vida íntima, né?
E aí, para agradar eles e conseguir alguma vez na vida o olhar deles, a não rejeição, você ferra com a tua vida agora. Você nem olha para o teu marido, você nem olha para o dinheiro. E se vier uma possibilidade, olha só, lá vai você fazer curso, né? Então, não, vou fazer curso de expansão da consciência, vou fazer curso de, sei lá, tantas técnicas que existem, né? Eu vou fazer barras de access, eu vou fazer Theta Healing, eu vou fazer constelação familiar, eu vou fazer, enfim, milhões de possibilidades, mas você continua sem conseguir ganhar dinheiro. E tantos cursos, e aí? Aí, nesse diálogo, a gente percebe que lá na gravidez você passou dentro do mapa da análise do seu corpo, você passou pela rejeição. Você ainda não saiu. Você está preso emocionalmente porque você desenvolveu fisicamente, você envelheceu, você até fez o que as pessoas dizem que é para fazer. Que vai para a vida, casa, tem filho, você até fez isso, foi trabalhar, de repente você até conseguiu concluir uma faculdade, porque esse caso é difícil de concluir algum curso, começa um monte, não termina nenhum. Mas vai que você até conseguiu. Então você é forte, você lutou contra a sua própria natureza, sua própria programação. Entende? Mas quando vem uma oportunidade, porque você mexeu tanto, a oportunidade aparece. Aí o que você faz? Você vai lutar para destruir a oportunidade. Ah, você vai adoecer bem na hora que era para você fazer um negócio que ia te dar dinheiro. Você adoece, você fica com sono, você entra em desespero, você briga com o marido. Ó, você faz qualquer coisa para se livrar daquela oportunidade que vai, de fato, transformar a sua vida. É poderosíssimo esse movimento, sabe? Então, este mapa, ele permite que você enxergue isso, né? E dentro desse diálogo, você começa a perceber que, na verdade, você não precisa fazer isso, você não precisa mais desse reconhecimento dos seus pais. Porque você já é adulto, agora você só precisa agradecer a eles por tudo que fizeram. E a partir daí você tem a liberdade de criar. Você, o adulto, é a sua vez, é você quem decide agora. Então, a partir de agora, você pode mexer nessas programações, né? Mexer conscientemente. Então, o segundo movimento, né, do que eu estou falando para vocês, é você se conectar a você mesmo. Então, se conectar ao seu corpo físico, né? Por que você não liga para esse corpo? O que esse corpo te oferece? Oi, bom dia! Lá de Portugal, que maravilha! Muito bom! Então, gente, o que acontece quando você começa a olhar para o seu corpo? O corpo que você enche de comida que você sabe que vai fazer mal, o corpo que você não descansa, o corpo que você não se permite receber prazer, não se permite vivenciar prazer. Estou falando aqui ao vivo, vou fazer uma vivência, tá? Uma vivência presencial em São Paulo, em Santos, né? A gente está organizando. Tem que ser poucas pessoas por causa dessa questão aí da pandemia, mas vai ser uma vivência na praia de lá. Nós vamos fazer um movimento aí de quebra de limites, né? Para a gente voar juntos, vamos voar de asa delta. Estou montando aqui toda uma estrutura, já deixo aqui o convite, quem quiser ir comigo, tá? Nós vamos fazer a vivência com esse corpo, de contato com o corpo, com a água, com a areia e depois com o ar. A gente vai se jogar, vai voar todo mundo, vai ser uma delícia. Um grupo restrito, né? E eu estou bastante animada com essa vivência, porque é exatamente essa segunda fase, né? Eu vou fazer a primeira fase com todos que estiverem lá, que é você reconhecer o seu mapa, como que você foi programado, como é que a sua mente foi programada, mesmo que você não, Vanessa, mas eu fiz terapias e vivências que desprogramaram. Se você fez algo que te desprogramou de qualquer coisa, isso tem que aparecer no seu corpo, porque o nosso corpo, ele muda, ele é o corpo que diz como é que está a mente, é muito interessante. Então, o que vai acontecer? Você começa a perceber
né? Dentro disso, olha que coisa extraordinária. Se de fato a técnica que você usou funcionou, teu corpo mostra. Tanto é que eu tenho casos de cliente, gente, que o que a gente fez, o atendimento, e o corpo da pessoa mudou na hora. Mudou na hora, gente. Extraordinário, né? Então, quem quiser essa vivência, entre em contato com a gente. Se vocês não tiverem o nosso contato, tem lá na bio, né? Vocês clicam lá que vocês vão ver o telefone, o WhatsApp, e vocês mandam mensagem ou no direct que a gente entre em contato com vocês. E tem esse número aí, né? Que é 0 operadora 11 98 337 0154, falar com o Alan. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar. Você começa, então, a segunda fase, essa reconexão com você mesmo. E, gente, é incrível, porque é um verdadeiro relacionamento. E é daí que a gente começa a perceber como é que nós somos levados a nos relacionar com os outros. A gente só consegue se relacionar com os outros quando a gente desenvolve a linguagem. Enquanto a linguagem não é desenvolvida, a gente não se relaciona com os outros. Então, o bebezinho... Vanessa, o bebezinho se relaciona. Não, o bebezinho nem sabe que existem os outros, tá? O bebezinho só sabe que existe ele. O olhar dele é só para ele. O mundo inteiro é ele. A mãe dele é a extensão dele. Aliás, ele nem tem consciência dele, nem do eu. Ele só tem consciência da mãe. Ele acredita que ele é a mãe. Então, ele precisa se desenvolver. E aí a linguagem começa a ser desenvolvida e ele começa a olhar para a mãe e perceber que ele é alguém e a mãe dele é outro alguém, que ele não é a mãe. Olha que extraordinário. Começa todo o processo, né, agora energético, mental, de corte do cordão umbilical. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas adultos, que ainda não cortaram, não tem esse corte. Por isso que não conseguem ir para a vida. Aí começa a entrar o conhecimento das constelações familiares e o conhecimento das leis, que aí a gente traz essas leis de um conjunto de ciência, de conhecimento, certo? Multidisciplinar. Então, minha vida inteira eu estudei isso para montar, né, essas leis, encontrar a atuação delas, que é extraordinária, eu ensino isso, e você começa a aplicar essas leis agora para colocar tudo em ordem. E a linguagem passa a existir com você mesmo. Então, nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, e você pode trabalhar, estou te ensinando, a desenvolver uma linguagem consigo mesmo. Você começa a tocar seu corpo e você começa a ver onde eu sinto, onde eu não sinto. E se sinto, o que é que sinto? Estou sentindo prazer, estou sentindo dor, eu sinto, não, melhor não tocar aqui, né? E aí você começa a conversar, desenvolver uma linguagem. O que eu estou sentindo? Quais são as minhas necessidades? Por não conhecer as necessidades próprias, o ser humano, ele permite abusos. Ele permite uma vida medíocre. Ele permite relacionamentos que têm violência doméstica, porque nem sabem do que necessitam, nem sabem exercer essa linguagem. Então, vem esse outro lado, onde a gente começa esse toque, né? Essa é a segunda fase para a gente caminhar para a terceira fase. Na terceira fase, a gente abre o campo. Abre o campo, Vanessa, o que você está falando? Estou falando da visão sistêmica. Aí você olha para você, você já conseguiu desenvolver a linguagem em você, você já sabe o que você sente, quem é você, conectou ao teu corpo, né? Porque o corpo está ligado à mente, a mente está ligada ao espírito. Se você consegue conectar, do micro, macro está conectado. Ligou na terra, ligou no céu, é assim que está escrito na Bíblia. Então você começa a conectar terra e céu, conectar corpo, alma e espírito. Conectou? Perfeito. A linguagem foi desenvolvida, que é o elemento que vai te fazer, né, que vai te levar a, de fato, se relacionar com o outro. Aí, você começa a enxergar de forma sistêmica. O que é isso? É você começar a perceber
que toda essa programação, na verdade, não foi só você que foi programado por pai e mãe. Você começa a olhar para o seu sangue. Você começa a olhar mais profundo agora. Você começa a olhar para o seu DNA. Você começa a olhar para toda essa simbologia, sabe, da dupla hélice. Você começa a perceber que tem algo reto ali e a dupla hélice está ali se movimentando. E você começa a ver... Olá, Dani, seja bem-vinda, Daniela. Você começa a perceber que existe nessa simbologia, ela está presente em muitos outros lugares, em muitas outras situações, e também está presente no nosso DNA. Ou seja, aquilo que Hermes Trismegistus falou se comprova pela ciência. No pequeno está o grande, no grande está o pequeno. Numa gota d'água está contido o mar, mas o mar é feito de gotas d'água. Como Sansara falou, o que fazer para uma gota d'água não secar? Lance-a no mar. Então, aí está a grande resposta, né? A grande chave. E a gente começa a olhar, então, para o sangue. Olhando para o sangue e para o DNA, a gente vai olhar para as nossas raízes. Vamos ser levados até o centro da Terra. Olha que legal aqui na minha cabeça. Esse quadro que está aqui, esse quadro, ele foi pintado por mim. Ele é um quadro que eu pintei pensando no Pai transformador. E essas raízes é exatamente essa fase que o seu sangue começa a entrar na terra e você começa a honrar. Honrar todos que vieram antes, honrar pai e mãe, honrar avós, bisavós, tataravós, até a gente chegar no Criador, no centro da terra, sabe? Até a gente conseguir, de fato, chegar lá para receber a nutrição total que precisamos para ir para o próximo passo, que é o céu. O próximo passo é o florescimento, né? É a árvore chegando ao céu porque suas raízes foram tão profundas ao ponto de tocar os infernos, como Carl Gustav Jung disse. Olha que poderoso, gente. Então, você olhando para o sangue, você enxerga o DNA, você enxerga que existem ali todo um sistema familiar de origem. Você percebe que existe uma mente coletiva e um inconsciente coletivo, que depois em outras lives eu vou explicar para vocês a diferença. E tem gente que não sabe qual a diferença entre mente coletiva e inconsciente coletivo. É importante saber a diferença para você saber lidar com essas forças. São forças diferentes, tá? Mas são forças importantes. E aí você começa a respeitar a história daqueles que vieram antes, mesmo que eles tenham trazido muita dor para você, eles tenham contribuído para a criação desses pontos, dessas muralhas, né, dessas carapaças mesmo no seu corpo. E no momento que você entende isso, que você deixa eles irem com gratidão, você começa a dissolver tudo. E, gente, eu consigo ver a energia se dissolvendo, é como se tivesse um fogo, sabe? Transmutando tudo aquilo, vai transmutando, vai saindo. E você vai ficando leve. Gente, sinceramente, eu tive um caso, por exemplo, bem interessante, que a mulher chegou para mim, nós fizemos numa praça esse trabalho. Eu tenho, inclusive, depoimentos das pessoas que estavam lá e também um depoimento dela gravado. E essa pessoa, gente, ela chegou com uma barriga, que ela parecia que estava grávida, gestante de uns 9 meses, já ia nascer o bebê. E nós fizemos um trabalho no meio das árvores, sabe? Eu gosto muito disso. Eu estou esperando passar essa pandemia para retomar esses trabalhos na cachoeira, sabe? Trabalhos no mar, com a natureza, porque isso são elementos que nos ajudam bastante. E aí foi feito, então, esse trabalho numa praça. Mas era uma praça muito arborizada, tinha terra, assim, muito, muito bacana. Eu gostava muito daquele lugar, árvores grandes, sabe? Centenárias. Nós sentamos em círculo e ela não conseguia sentar no chão por causa da barriga gigante dela. E aquele trabalho foi diferente porque não foi contratado uma constelação, tá? Foi contratado um diálogo transformador. Então, eu levei alguns elementos, alguns instrumentos, eu gosto muito das cartas sistêmicas, algumas cartas
que nos ajudam quando eu abro esse campo morfogenético, né? Então aparece muita informação, porque o inconsciente está ali, e aquilo que as pessoas não conseguem ver fica escancarado, como se fosse num grande teatro. E eu levei isso, e ela não conseguia sentar. Nós sentamos em círculo, mas por causa da barriga dela, ela não conseguia sentar. E ela não me disse o que ela tinha, né? Aí tinha um banquinho, ela sentou no banquinho, nós começamos o trabalho. Gente, tomou uma proporção. E aí eu peguei e falei, eu vou dar um exemplo do que está aparecendo aqui. Comecei a montar uma família com o próprio grupo. Eu disse, você pode representar a mãe da minha história? Eu fui contar uma história, né? Que é exatamente também esse trabalho de histórias que nós vamos trazer. Vamos começar com o Georges, né? Georges segundo, nós vamos começar a trazer histórias. E aí eu fui contar uma história, só que eu chamava as pessoas para representarem a história que eu estava contando. Gente, eu comecei a chamar, você pode ser a mãe, você pode ser o pai, você é o primeiro filho, olha, você é um filho que foi abortado e tal. E as pessoas se levantavam e entrando na minha história. Gente, eu usei todas as pessoas que estavam presentes, exceto aquela pessoa que estava sentada no banquinho. E quando eu olhei para ela, gente, ela estava em prantos. Ela estava numa situação. E aí eu cheguei perto dela e falei: o que está acontecendo? E ela disse: você contou a minha história. Essa é a história da minha família. E aí, quando ela disse isso, eu entendi e falei: então vamos abrir agora uma constelação. Você aceita? Ela disse sim. Gente, foi essa fase que eu estou falando para vocês, da abertura sistêmica, foi esse acontecimento, e aí foi para a quarta fase, que é propriamente a constelação sistêmica. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Eu quero dizer, quando terminou o trabalho, esta mulher não tinha barriga nenhuma. O corpo dela mudou instantaneamente na frente de todos que ali estavam presentes. Ela chorava, e lá junto estava a irmã dela e o cunhado. Gente, eles choravam. Essa mulher sentou no chão. Essa mulher, ela ria e chorava ao mesmo tempo. Ela dizia, gente, eu não tenho como agradecer. Aí ela contou pra gente que aquela barriga dela era um câncer, gente. Ela estava com câncer, ela não tinha dito para mim quando chegou, sabe? Ela só disse que não conseguia sentar. Eu vi o tamanho da barriga, não falei nada, mandei ela sentar no banquinho. Fiquei em dúvida se ela estava gestante. Gente, ela estava com câncer. E quando terminou, ela não tinha... A barriga dela estava, olha, estava melhor que fazer academia por um ano. Depois ela me mandou o testemunho. Nós temos o testemunho, eu vou pedir até para depois colocar o testemunho dessa mulher, como tem essa live eu falando dela, colocar o testemunho na sequência lá nas redes para vocês saberem. Gente, ela mandou dizendo que foi no médico e não tinha nada. Fez os exames, nada, ela não tinha mais nada, sumiu. Então, essa foi a quarta fase, né? A fase da constelação sistêmica, onde a pessoa, depois de ter passado por este processo anterior, ela tem a oportunidade de colocar as coisas em ordem, porque agora ela viu, sabe? A nossa vida seria muito melhor. Oi, Marli, seja bem-vinda. A nossa vida seria muito melhor se a gente tivesse recebido toda essa orientação. As pessoas sofrem por falta de conhecimento, está escrito isso na Bíblia. Meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso, gente, que há 22 anos o Instituto Educacional Paiva foi criado. É por isso que recentemente foi criado o Instituto Educacional, o Instituto Brasileiro de Educação em Relacionamentos, para trazer este conhecimento que vem libertando vidas, né? Eu tô vendo. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Que maravilha. Aqui, olha, a Solange, né, perguntou se tem um curso para formação de consteladores. Tem.
tem um curso de constelação familiar, constelação sistêmica, porque ela não é familiar, ela vai além da família, né? Sistêmico nos dá a permissão de constelar, para vocês terem noção, até qualquer coisa que vocês imaginarem. Eu já constelei prefeituras, eu já constelei políticos, a campanha política, né? Eu já constelei o planeta, né? O feminino, o dinheiro, né? Então pode ser uma família ou pode ser qualquer outro sistema. Você pode constelar a galáxia. Claro que você tem que ter, né? Toda uma preparação para mexer com isso, né? Você não vai abrir algo sem saber mexer com isso. Olha só quem chegou, a Tânia. Seja bem-vinda, Tânia Ramos, né? Uma cliente minha lá de 2017, né, Tânia? Que também tem testemunhos tremendos da filha dela mesma. E é isso funciona. E as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. Então, nós temos, sim, este curso, é um curso de constelação sistêmica, mas pela perspectiva da matemática das relações, ou seja, esse é um aspecto, eu fiz constelação familiar, né, com o próprio Bert Hellinger, né, com o próprio Instituto Hellinger, né? Eles foram os meus mestres, que foram os primeiros a levar a constelação adiante para o mundo, né? Ele que trouxe esse nome, inclusive, foi o Bert Hellinger. E fiz a constelação, depois entrei numa pós-graduação também com a Hellinger, né, junto com a Inovari, para aplicação disso no direito, que, gente, isso é transformador, né? E por causa disso, hoje, eu ocupo um cargo, né, lá de diretoria dentro da OAB, na Comissão de Direito Sistêmico, para levar esse conhecimento para os advogados, sabe, para os operadores da justiça, os juízes, os promotores, porque, gente, isso acaba com o processo, não precisa de um processo de 5, 10 anos, as pessoas sofrendo. Um diálogo, uma vivência, né? Talvez uma vivência que dure 3 dias, você sai dali totalmente transformado. A vivência que nós tivemos neste último final de semana, né, da sexta para o sábado, gente, as pessoas que ali estavam presentes, elas viram, foi instantâneo. Um rapaz com um problema de impotência sexual, né? Ou de ejaculação precoce, quando ele conseguia, então era ejaculação precoce, ao vivo, foi na frente de todo mundo. A gente viu o resultado, a felicidade daquele homem. Então, é um conhecimento realmente transformador, é um conhecimento poderosíssimo, né? Então, essas são as fases. E o que acontece com você depois que você aprendeu a linguagem com você mesmo? E você abre esse campo, a visão sistêmica, e você começa a compreender que vai além daquela programação, mas de uma programação de um sistema, e aí sim, de uma mente coletiva. Quando você percebe que é isso, e aí você toma consciência do seu poder, porque neste momento, por você estar vivo, você é o atual representante daquele sistema. E se você é o atual representante daquele sistema, você pode transformar essa história. E você, quando transforma, gente, é sério. E isso está comprovado. Eu tenho comprovações de clientes meus, eu tenho catalogados mais de 5.000 clientes durante esses anos, né? Vou catalogar mais, porque muitos no início eu não fazia isso, eu não tinha essa visão. Agora eu estou fazendo, né? O caso, por exemplo, da Tânia Ramos, que está aqui, que tem a história da filha dela, também a gente não catalogou, né? Mas, assim, esse trabalho, ele precisa ser comprovado, porque parece, nossa, mas a pessoa se curou na hora. A gente precisa comprovar, né? É necessário para que as pessoas realmente percebam que a gente não está aqui no campo da fé. Claro que a gente precisa da fé, mas esse não é o campo da fé, nós estamos no campo da ciência. Nós estamos no campo de que são muitas pessoas que aplicam e vivem. Então, é o campo da ciência. E
e de mudanças drásticas na vida das pessoas e nos seus relacionamentos. Então, quando você aprende essa linguagem consigo mesmo, você começa a compreender que o outro é diferente de você. Que se você tem um manual de instruções, se você tem um mapa, o outro também tem. E aí você começa a querer entender o mapa do outro, né? E aí você começa a conseguir a se comunicar com o outro, a alinhar as duas mentes. Gente, por que eu falo para vocês? Essa é a construção de um relacionamento inabalável. Porque não tem como abalar algo que você alinhou no fundamento. É o fundamento, gente. Qualquer construção, você vai saber o resultado dela, o sucesso dela, com base no fundamento. É o lugar onde você precisa investir mais. Porque é o fundamento que vai dizer a altura da sua construção, o tamanho da sua construção. Então, por mais que você trabalhe meditação, que você faça, né, visualizações, eu vou ser rico, eu sou rico, por mais que você faça isso, se o seu fundamento não permite esse crescimento, é como um castelo de areia. Você pode até tocar nesse dinheiro de riqueza, você vai perder, vai acontecer alguma coisa, um imprevisto. Sabe aquelas coisas que não é possível? Você perde. Por que você perde? Porque é o seu fundamento. E olha, você perde porque existe uma lei atuante que te protege. Você não pode chegar tão alto se o seu limite está tão pequeno. Se a tua programação é medíocre, você não pode ser próspero. Sabe? Você pode tocar na prosperidade de tanto esforço, mas você vai perceber que você se esforça além do normal, do que as outras pessoas se esforçam. Né? Agora, se você entende isso, se você conhece essas leis, se você recebe isso, você vai lá e você começa a aplicar essas leis no teu fundamento. O fundamento, gente, ninguém vê. É uma coisa que ninguém vê. Você está mexendo, as pessoas olham, não vê nada. Nada dá para ver nada. É como a terra. Você plantou a semente, você fica cuidando da terra. Você põe adubo, você põe água. Se as pessoas olharem para essa terra, vão ver o quê? Terra. Só você sabe que ali na terra tem a semente que você colocou. E toda semente tem uma lei ali, que é a lei da gestação, ou seja, precisa de um período para que ela brote. Mas enquanto ela não brotar, quem olhar vai ver terra. O que a Vanessa está falando? Que ela, nossa, que ela está levando esse conhecimento para a humanidade. Mas eu estou olhando aqui, a Vanessa tem 1.500 seguidores. O que ela vai levar para a humanidade? Você está olhando a terra, eu estou olhando a semente que eu plantei. Eu estou cuidando da terra, estou adubando, estou pondo água. Vocês entendem? Então, por isso, por essa necessidade, nós criamos a Academia Matemática das Relações, uma academia para a gente conviver com todos os agricultores, né, que reconhecem a terra como fértil, que aprendem pela ciência a cuidar dessa semente, aplicar a semente e cuidar da semente. Esperar que brote. Cada semente tem um período para brotar. É a lei da gestação. Sabe? É bem aquela história de Noé. Noé falava que tudo ia acontecer. Eu gosto muito dos mitos, né? E ele começou a construir a barca. Então, mas Noé é louco. Enquanto a gente está aqui se divertindo, Noé está construindo barca. Quando o dilúvio veio, quem sobreviveu? Entende? Então, este olhar para o invisível, né? É aquele livro que eu escrevi. Quem pode enxergar a essência do invisível? E quem pode enxergar a essência do invisível é aquele que realiza com coerência e com consistência, porque conseguir até as pessoas conseguem. Manter é a questão. Conseguir um relacionamento incrível, você consegue. Mas você mantém, ele é inabalável? O inabalável está baseado em enxergar o invisível. O inabalável está baseado na raiz dessa planta para que ela seja consistente. O inabalável está associado ao fundamento da construção.
Uma construção é inabalável se você investiu bem nesse fundamento. Olha aí, Eglaci, seja bem-vinda, Eglaci. É uma aluna nossa, né, que tem aí bastante testemunho também, Eglaci. Então, você começa a perceber, né? Você começa a perceber que você passou uma vida inteira correndo atrás de algo que não ia fazer a diferença. Este rapaz que a gente atendeu, ele disse: Vanessa, eu investi mais de 200 mil reais em cursos e terapias. Eu nunca parei para olhar o essencial, que é exatamente a maior dor que eu vivo. Agora é que eu estou olhando para isso. Você percebe? Então, quanto tempo da sua vida vai passar ainda para você olhar para esse essencial, né? Então, esse diálogo, nós estamos para abrir uma nova turma em breve, fiquem atentos, né? A gente vai abrir uma nova turma dessa vivência, a vivência de 2021. Já tem uma turma de 2021 aí, e nós vamos abrir outra abertura para que mais pessoas entrem, né? Uma nova turma para estar junto nessa academia, né? Para estar junto, vivenciando tudo isso. Então, fiquem atentos, em breve a gente vai estar lançando aí a nova turma do Diálogo Transformador, que vem junto com a Academia Matemática das Relações. Tá? E só, se você tiver interesse, é só você procurar o Alan, tá? Porque o curso, ele é modular, então você consegue entrar ainda nessa turma de 2021, que é a constelação familiar, a constelação sistêmica pela matemática das relações. É isso, gente. Espero ter contribuído com vocês, né? E vocês passam, então, a perceber que no momento em que você agora se conectou à linguagem interior, agora sim você pode se conectar ao outro. Agora sim você, por ter passado em você, porque precisa haver uma coerência, sabe? Não adianta você sair fazendo para o outro e não fazer para você. O que eu quero falar? Vamos deixar mais claro isso. É uma professora de inglês, sabe, que assiste os filmes dublados. Precisa haver coerência, entende? É uma pessoa que fala de relacionamentos saudáveis, mas não tem um relacionamento. É uma pessoa que fala de educação dos filhos, mas não é mãe, não é pai. Então, você precisa viver primeiro. A linguagem é com você. Depois de você viver, passa a existir uma coerência. Dentro desta coerência, aí sim, você tem uma força. Por que você tem uma força? É uma lei aplicada, né? Eu não sei se vocês já viram, mas na Bíblia, por exemplo, eu falo muito em Bíblia, tá, gente? É meu livro preferido. Eu amo esse livro. Tem muito conhecimento codificado ali. Então, Jung, que é um dos grandes mestres que a gente tem como base aqui no nosso instituto, muito do trabalho dele foi baseado na Bíblia, né? Então, eu gosto muito da Bíblia. E a Bíblia, né? Você vai perceber, se você nunca leu, mas todo mundo já ouviu falar, pelo menos, quando Jesus Cristo falava, ele falava muito assim: em verdade vos digo, muito, muito, em verdade vos digo. O que é isso, né? Então, em verdade, tem uma lei poderosa aí que eu vou entregar para você hoje. Sabe? É um local, é um estado. Assim como o prazer é um local, é um estado do ser, a verdade também é um local. Então, onde você está? Eu estou em Belo Horizonte, tem uma pessoa aqui de Belo Horizonte. Onde você está? Eu estou em Portugal, tem uma pessoa de Portugal aqui conosco. Onde você está? Eu estou em Pernambuco, tem uma pessoa de Pernambuco aqui. Onde você está? Eu estou em São Paulo. Entende? Estou em. Está te levando para algum lugar. Exatamente. A Tânia falando do Pequeno Príncipe, que também tá na minha cabeceira, né? Como preferido meu.
E o Pequeno Príncipe fala do lugar, porque cada um... Olha, obrigada, Tânia, você é demais. Inclusive, eu comprei um livro para te dar de presente e até hoje você não pegou, viu, dona Tânia? Comprei um Pequeno Príncipe para ela ler. Ela passou todas as sessões comigo. Você leu o Pequeno Príncipe? Não. Falei, peraí, eu vou comprar um Pequeno Príncipe para ela. O Pequeno Príncipe mostra essa falta de linguagem, que é o que eu estou trazendo para vocês com diálogo transformador. O Pequeno Príncipe, para quem leu, cada um tem o seu planeta. Cada um está dentro do seu próprio planeta. Oi, Tânia, Regina, seja bem-vinda. E aí o Pequeno Príncipe mostra essa falta de conexão. Você compreende? Gente, é exatamente o contrário. Você precisa se conectar, você precisa desenvolver essa linguagem. Vamos voltar para a Bíblia. Então, está te levando para um lugar, sabe? Você precisa estar nesse estado em prazer, né? E aí, o lugar da verdade é um lugar que alinha a sua mente ao seu corpo. Sim, sim. Na Bíblia está escrito, você tem que ser sim, sim ou não, não. Quantas vezes você diz sim, quando o seu coração diz não, né? Ou o contrário, seu coração diz sim e você diz não. Tem que estar alinhado, tem que haver um alinhamento. É sim, sim ou não, não. E se você, então, vai ensinar sobre educação de filhos, você é mãe ou pai, você já aplicou com seus filhos, você vive isso, então, quando você for falar disso, baseado num conhecimento científico, mas numa vivência pessoal, aí você está em verdade. Entende? A coerência no que você diz. Então, você é professora de inglês, mas tudo que você assiste é em inglês. Você vive o inglês na sua vida. O inglês faz parte, você não tem o inglês, você é o inglês, você sonha em inglês. Agora sim, em verdade, você ensina inglês. Você vai cuidar de relacionamentos, mas espera aí, você vai falar sobre o quê? Sobre relacionamento incrível? Como está o seu relacionamento? Está incrível? Ah, Vanessa, está incrível. Vanessa, você fala sobre o quê? Eu vou além do incrível. Eu falo de relacionamento inabalável. Vanessa, você está num relacionamento? Estou. Ele é incrível? É. Inabalável? Sim. Então eu posso falar. Entende? Tem que haver coerência. Quando existe um sim, sim, uma coerência, então você está em verdade. Por isso que Jesus Cristo falava, em verdade vos digo, do lugar que eu vivo isso. Então, estou chamando vocês porque nós aqui vivemos isso que a gente está ensinando. Nós convidamos você para vir fazer parte, participar conosco. Tem muito material gratuito lá no canal do YouTube, doutora Vanessa Tadeu de Paiva, né? Nós estamos colocando todos os dias, tem um grupo de Facebook, Diálogo Transformador, tem uma parte dentro da Academia Matemática das Relações que é gratuita, onde é uma comunidade que um ajuda o outro a se desenvolver. Então, fica o convite para vocês fazerem parte, estar conosco, qualquer dúvida, entrar em contato. E é isso, gente. Gratidão. Desejo a vocês uma semana maravilhosa, iluminada, cheia de amor, de consciência, de despertar, né? E de trabalho, porque sem trabalho, gente, não é possível. Nós precisamos fazer a nossa parte. Este é o verbo. O verbo é receber uma palavra e agir conforme a palavra. Quando você age com a palavra, você criou o verbo. Ou seja, se a palavra é sorriso, eu agir sobre a palavra, eu sorri. Se eu sorri, existiu o verbo. A palavra agora sou eu. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Qualquer criação da carne, ou seja, da matéria, precisa inicialmente do verbo. Com um fundamento poderoso, não tem como abalar sua construção. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã, às 10 horas.
Hoje, às 18 horas, o Diário do Pai Transformador, sempre trazendo um aluno novo, né, para que este aluno possa trazer perguntas, contar a história, trazer sua vivência, seu relato, tá bom? Então, às 18 horas, estaremos aqui com o Diário do Pai Transformador. Um grande abraço.